para subsidiar uma futura acusação ou para tentar justificar uma ação já iniciada. Então eu trouxe aqui uma jurisprudência de Felipe Benoni falando sobre esse tema. Então, uma vez que a arma de fogo mencionada na denúncia anônima, ela já havia sido apreendida, nesse caso com o paciente em via pública, e por ele estar distante da residência, não existia nenhum indício concreto, nem sequer informação apócrifa quanto à presença de drogas no interior do imóvel. Não havia razão, por isso, legítima para que os agentes de segurança se dirigissem até o local e realizassem varredura meramente especulativa à procura de drogas com cães farejadores. Cabia-lhe apenas, diante do encontro da arma de fogo em via pública, conduzir o réu à delegacia para a lavratura do auto de prisão em flagrante. Então, qual foi o resultado desse julgamento? Diante de todo esse exposto, nesse caso, a ordem de habeas corpus foi concedida para reconhecer a ilicitude das provas por esse meio obtidas, bem como de todas as que delas decorram, e por conseguinte, absolvê-lo em relação à prática do tráfico de drogas. Então perceba que esse julgado aqui do STJ, ele vale para vários outros aí que a gente se depara aí no dia a dia. Por quê? Por exemplo, eu como juiz recentemente tem um processo tramitando em que a polícia recebeu uma denúncia que estava ocorrendo crime de tráfico de drogas. Então a polícia se dirigiu ao local e lá encontrou uma pessoa que estava usando uma pequena quantidade de maconha. Então, diante disso, a polícia perguntou onde que essa pessoa tinha comprado, esse usuário tinha comprado essa droga. E ele indicou uma residência desse acusado que está respondendo pelo fato. E aí a polícia se dirigiu ao local, entrou na residência e encontrou drogas. Então o questionamento foi bastante parecido, porque a mãe desse acusado disse que não permitiu a entrada dos policiais na residência. Então existem vários casos aí. Eu acho bem comum essas entradas, essas invasões de domicílio pela polícia. Então, retomando aqui, nesse caso julgado, eu comecei falando que o Supremo já afirmou jurisprudência nesse sentido e diz que tem que ter fundadas razões para a entrada da polícia. O STJ também, da mesma forma, entende que tem que ter fundadas razões para a entrada da polícia na residência, ou seja, justa causa. Mas ainda se trata de questão subjetiva, porque não se explicitou o que é fundadas razões, ou seja, o que seria justa causa. Então, nesse caso específico, esse entendimento do STJ foi de que o simples fato do acusado ter antecedente por tráfico não autoriza a realização da busca domiciliar. E um ponto interessante que eu acho que o STJ trouxe é que mesmo se houver autorização para a entrada da polícia em domicílio, o que o STJ ele foi além aqui e ele decidiu que esse consentimento do morador ele tem que ser assegurado no caso concreto, que ele seja válido, ou seja, livre de qualquer vício apto para afastar a manifestação da vontade. Na prática, quase sempre vai ser possível se questionar uma apreensão de drogas decorrente de uma invasão da polícia, porque é um assunto bem controvertido e porque o STJ entende que mesmo se houver consentimento, esse consentimento ele tem que ser válido, ou seja, livre de qualquer vício de vontade. Eu vou deixar aqui, pessoal, vou trazer também vários outros julgados do STJ e do STF. Vou deixar na descrição. E só queria trazer mais um ponto interessante de um julgado também da 6ª turma do STJ, que é qual é a consequência de uma invasão de domicílio sem autorização. Vamos lá. Vamos lá. Ok.
que foi decidido pelo STJ. O direito à inviolabilidade do domicílio, dada sua magnitude e relevo, é salvaguardado em diversos catálogos constitucionais de direitos e garantias fundamentais, a exemplo da Convenção Americana de Direitos Humanos, cujo artigo 11.2, destinado explicitamente à proteção da honra e da dignidade, assim dispõe: ninguém pode ser objeto de ingerência arbitrária ou abusiva em sua vida privada, em sua família, em seu domicílio ou em sua correspondência, sem ofensas ilegais à sua honra e reputação. A complexa e sofrida realidade social brasileira, sujeita às forças policiais às situações de risco e à necessidade de tomada urgente de decisões no desempenho de suas relevantes funções, o que há de ser considerado quando, no conforto de seus gabinetes, os juízes realizam esse controle a posteriori das ações policiais, mas não há de se desconsiderar, por outra ótica, que ocasionalmente a ação policial submete as pessoas a situações abusivas e arbitrárias, especialmente as que habitam comunidades socialmente vulneráveis e de baixa renda. Se por um lado a dinâmica e a sofisticação do crime organizado existe uma postura mais enérgica por parte do Estado, por outro, a coletividade, sobretudo integrada por segmentos das camadas sociais mais precárias economicamente, também precisa sentir-se segura e ver preservados seus mínimos direitos e garantias constitucionais, em especial o de não ter residência invadida a qualquer hora do dia por policiais sem as cautelas devidas e sob a única justificativa, não amparada em elementos concretos, de convicção de que o local supostamente seria ponto de tráfico de drogas e que o suspeito do tráfico ali se homiziou. Então, a ausência de justificativos e de elementos seguros a legitimar a atuação dos agentes públicos diante da discricionalidade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência do tráfico de drogas pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e inviolabilidade domiciliar. Então, pessoal, a mera intuição acerca da eventual traficância, embora pudesse autorizar a abordagem da polícia em via pública para verificação, não configura justa causa para autorizar o ingresso em seu domicílio sem o consentimento do morador, que deve ser mínimo e seguramente comprovado e sem determinação judicial. E o que acontece se ocorre essa invasão a domicílio sem autorização do morador? Isso também é decisão do STJ aqui, RESP 1574681, Rio Grande do Sul, sexta turma, em que pese eventual boa-fé dos policiais militares, não havia elementos objetivos seguros e racionais que justificassem a invasão do domicílio. Assim, como decorrência da doutrina dos frutos da árvore envenenada, consagrada no artigo 5º, inciso 56 da Constituição Federal, é nula a prova derivada de conduta ilícita, no caso, a apreensão após invasão desautorizada do domicílio do recorrido de 18 pedras de crack por evidente nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão do domicílio, permeada de licitude e apreensão de drogas. Então é um assunto muito praticado aí, muito aplicado para quem atua, principalmente em lei de drogas. A gente vê aí muito questionamento sobre isso. Eu vou deixar aqui, então, pessoal, e só para terminar também, perceba que o STJ, mesmo quando há consentimento ali do morador, o STJ diz que esse consentimento ele tem que ser válido. Ou seja, até isso é questionável. Houve consentimento, a polícia muitas vezes vai alegar que houve consentimento, às vezes o acusado vai falar que não houve, e os moradores da residência dele também vai falar que não houve. Então o STJ entende que mesmo se a polícia alegar que houve consentimento do morador, esse consentimento deve ser válido. Uma vez, por exemplo, eu trouxe aqui julgado que o STJ entendeu que não foi válido esse consentimento, porque os policiais estavam armados, eram 2 policiais, a pessoa não foi ali advertida do direito que ela tinha de não ter a casa invadida. Então o STJ anulou essa prova e absolveu. Eu vou deixar esses julgados todos que eu falei sobre aqui na descrição e vou deixar também gravado. Então é isso. Bom dia a todos e até a próxima.